preocupações sobre a notificação urgente que acabou de surgir em seu telefone o fazem acessar mensagens para garantir que ele lembre que tem até amanhã para pagar sua dívida de $100.000. Resta apenas um dia para ele fazer o pagamento da dívida. Se a dívida de Lin não for paga, ele enfrentará a possibilidade de ter suas pernas e mãos acorrentadas e ser baleado. Sua mente se enche de imagens do horrível prospecto de se ver deitado em uma poça de seu próprio sangue. Ele sabe que precisa fazer qualquer coisa para dar a si mesmo uma chance de sobrevivência. Lin pega o telefone, entra no jogo com a esperança de alterar o curso dos eventos. Lin pode se juntar a um grupo de monstros, espíritos, bárbaros, uma legião, um elemento ou um grupo de cultivadores assim que faz login. As imagens do grupo cercam enquanto ele decide a qual grupo se juntar, e a batalha começa nas movimentadas ruas, ouvindo anúncios das últimas atualizações de chips no estilo DNL, atualizações de veículos e vendas em sua mesa. Lin está com seus óculos de realidade virtual, e a carga de trabalho para um programador de jogos excede o limite diário, mesmo que 966 seja estritamente aplicado. Lin perde o foco quando as garotas em seu escritório fofocam sobre a lavagem cerebral da rua durante a noite. A segunda garota comenta que isso é conhecido como a Batalha da Guerra e que resulta em algumas pessoas enriquecendo e outras sendo mortas. Lin fica irritado com a conversa constante das garotas sobre rumores, então as repreende e as ordena a se concentrarem nas metas diárias de desempenho. Furioso com a ideia de perder seu pagamento, Lin declara que não vai ficar de braços cruzados enquanto seus superiores encontram desculpas para fazê-lo. Após isso, o chefe imediatamente chama Lin para seu escritório e fecha a porta atrás dele. As garotas riem dele por trabalhar tão rápido e ficar sobrecarregado, o que o impede de cumprir suas metas. As garotas afirmam que a preguiça gorda é preferível ao excesso de trabalho. O gerente fecha a porta na cara de Lin e o manda embora, gritando para que ele termine tudo antes da noite ou não receberá seu bônus mensal. As garotas zombam dele novamente, sabendo que estão certas. Lin volta para sua mesa e olha fixamente à frente, usando seus óculos de RV e murmurando maldições sobre seu superior. Ele não estaria nessa situação se não fosse pelo salário. Lin fica para trás depois que todos os outros saem para fazer seu trabalho e pegar seu bônus mensal. Ele se estica e olha pela janela, apenas para ver um transeunte se lembrar de sua exaustão. O zumbido do telefone interrompe seu pensamento. Ele verifica o telefone e vê que seu empregador enviou $5.000 em salário. Sua mente imediatamente se volta para as contas do mês, $2.000 em dívida, 350 em aluguel e $800 em despesas básicas de vida. Depois de pagar todas as contas, ele fica com apenas $23. Com um suspiro de derrota, ele se recosta e vê mais um alerta, e sua dívida de $100.000 vence amanhã. Ele não percebe a urgência do pagamento da dívida, suas preocupações o inundam como um tsunami. Lin se sente sem esperança ao descobrir que atingiu seu limite de crédito e não pode vender mais itens para pagar sua dívida. Ele percebe que precisa encontrar outra maneira de quitar suas dívidas. Outro alerta o assusta, convidando-o a participar da guerra de sobrescrita. Ele tem a chance de ganhar uma fortuna se tiver sucesso, mas corre o risco de perder tudo, inclusive sua vida. Ele ignora a mensagem, arruma suas coisas e deixa o escritório sem se abalar pela mensagem fraudulenta. Enquanto passeia pela rua e observa a população de sem-teto, ele confronta a dura realidade de que, neste mundo, quanto menos afortunado ele é, mais provável é que encontre dificuldades causadas por outros, e todos estão simplesmente lutando para sobreviver. A presença de espectadores em seus telefones interrompe seu pensamento. Ele não entende o que está acontecendo. Enquanto isso, ele percebe um veículo militar e sangue no chão. Os cobradores de dívidas têm um homem pela garganta enquanto ele implora ao oficial da dívida por mais 2 dias. As mãos do homem estão acorrentadas e sangue escorre de sua boca. Alguns na multidão dizem que ele deve apenas $10.000 e será enviado para uma oficina de trabalho violenta como punição. O homem continua suplicando por mais tempo. Lin sente um calafrio quando percebe que está $100.000 endividado, e a cena diante de seus olhos é uma consequência de uma dívida de apenas $10.000. Ele pondera sobre seu futuro incerto. O homem foge, alegando estar atrasado em uma pequena quantia, mas é baleado nas 2 pernas antes de ir muito longe. Ele cai perto dos pés de Lin e olha desesperadamente para ele, agarrando-se aos pés de Lin enquanto pede por sua vida. O choque da situação paralisa Lin.
O cobrador de dívidas agarra o homem pelos cabelos e exige o que ele fez quando foi poupado. Os oficiais levantam a cabeça para ver Lin, e uma notificação pisca em seus óculos digitais, informando que Lin está prestes a atrasar o pagamento de sua dívida. Todos se viram para Lin, sabendo que ele está próximo na lista, e sorriem. Com pressa, Lin entra em seu prédio e fecha a porta atrás dele. Ele percebe instantaneamente que a mesma coisa acontecerá com ele se não conseguir encontrar uma maneira de fazer o pagamento. Lin se senta no sofá e começa a planejar sua fuga. A primeira coisa que lhe vem à mente é remover o chip de trás de sua cabeça, mas ele rapidamente percebe que isso é extremamente arriscado. Ele contempla a evasão, mas sabe que será pego porque o chip monitora sua localização. Ele pensa em 100 maneiras diferentes de fazê-lo, como hackear os sistemas e alterar suas informações de dívida, mas sabe que isso colocará em um cartaz de procurado. Após várias tentativas fracassadas, ele finalmente aceita que sua única opção restante é a morte. Ele é surpreendido pelo zumbido de seu telefone. O convite para participar da guerra de sobrescrita foi repetido. Ele ainda não tem certeza se isso é um golpe, mas sabe que precisa agir antes que seja tarde demais. Quando ele aperta o botão, nada muda. Ele se repreende por acreditar em algo assim e se sente esmagado. Logo seus olhos se iluminam quando uma sensação elétrica percorre seu pescoço. Ele não acredita. Ele está em trânsito quando olha para cima e vê uma mensagem dizendo que o usuário 3570 está participando da guerra de sobrescrita e que o sistema está carregando. Lin fica pasmo ao descobrir que a guerra de sobrescrita está acontecendo. Um alerta surpreendente aparece ao seu redor, informando que um conflito começou e que sua entrada foi detectada, que ele não tem experiência em combate e que entrou como um senhor da guerra. Uma segunda mensagem instrui que ele deve selecionar um grupo para governar. Lin pode se associar a monstros, espíritos, bárbaros, legiões, elementos e cultivadores enquanto tenta decidir a qual grupo se juntar. Ele é cercado pelas imagens dos grupos quando seu prédio é atingido diretamente por uma pedra que cai do teto. Ele tropeça com um susto e coloca acidentalmente a mão na imagem do grupo de monstros, escolhendo por engano. Uma notificação informa que sua seleção atual é a categoria de monstros. Lin entra em pânico e se culpa por ser descuidado. Ele fica surpreso quando outra seleção para um herói aparece. Desta vez Lin leva seu tempo para decidir e segue seu melhor julgamento, selecionando um herói. Outro alerta o notifica de que ele está prestes a entrar no campo de batalha, e mais um aviso aparece, indicando que a tropa iniciante subordinada foi carregada e pedindo o desejo de Lin. Lin percebe que está perdido sobre o que está acontecendo e que há muita informação para assimilar de uma vez, então ele faz um pedido aberto por todas as informações que puder obter sobre tudo. A ordem é recebida e outra notificação informa que suas habilidades especializadas estão sendo moldadas, e a formação do atributo de força vital CNT aparece para ter acionado seu segundo altar. Lin coça a cabeça, confuso com os eventos ao seu redor. A batalha começa e um novo alerta aparece com os termos da vitória. Lin se torna uma pessoa fictícia, sua aparência se assemelha à de um guerreiro com pele cinza, olhos de monstro e trapos. A condição de vitória exige que Lin mate todos os senhores. O líder dos bárbaros, o senhor bárbaro Elfir com dentes de tubarão, faz um trabalho rápido de seus inimigos, espetando sua espada diretamente no centro de seu rival enquanto o sangue está por toda parte. Ele se vangloria de sua alta HP enquanto mata seu adversário e grita sobre seu triunfo. Ele não consegue acreditar que não tenha sido notificado de sua vitória, mesmo que tenha derrotado todos eles. Ele recebe a notícia da presença de mais um senhor no campo de batalha, e esse novo rival que impede sua vitória fácil o enfurece. Enquanto isso, Lin fica ao lado da árvore, perplexo, tentando juntar as peças do que está acontecendo. Ele navega pelas opções disponíveis em seu tablet, que incluem assassinos profissionais, heróis ágeis de combate próximo e servos ósseos de elite. Lin nota a verdadeira essência do controle do jogo e sua semelhança com algo, a menos que ele descubra como desencadear uma explosão de sangue, suas habilidades superiores serão ineficazes e ele deve descobrir como fazer isso. Uma mensagem aparece em seu tablet informando que seu cliente pode escanear todo o mapa ou a área ao redor deste ponto específico. Quando ele o faz, um de seus olhos se torna ativo, concedendo-lhe acesso ao mapa e revelando a localização de seu oponente. Lin está perplexo porque a paisagem se parece muito com onde ele mora. Ele usa o mapa para ver que precisa vencer apenas um inimigo para emergir vitorioso.
Ele envia seus servos de osso de elite com ordens para atrair as hordas de bárbaros. Um pequeno grupo de servos o segue enquanto ele se dirige para o senhor inimigo. Enquanto isso, o líder bárbaro envia suas tropas para investigar um possível novo rival e, com raiva, ordena que encontrem o intruso. O grupo sai em busca do inimigo, enquanto ele fica sozinho. Lin, no entanto, consegue ver o senhor bárbaro porque está em uma posição mais alta. Lin recorda que os bárbaros são poderosos atacantes com muita saúde e são relativamente lentos. Todas as habilidades dos bárbaros causam dano, o que é desfavorável. Lin libera um inseto de análise que pode avaliar as forças e fraquezas de um adversário. O inseto voa e se aproxima do senhor bárbaro, dando a Lin informações sobre sua saúde, mas não sobre suas habilidades. Quando Lin vê que seu oponente tem mais saúde do que ele entra em pânico e traça seu próximo movimento. Pensando que seu poder de ataque é 12 e só pode causar 5 de dano ao inimigo, Lin deixa estrategicamente seus servos de osso para assistir enquanto o senhor bárbaro ataca. O ataque repentino irrita o senhor bárbaro, então ele luta de volta. Lin, por outro lado, está preparando um ataque de sangramento ao posicionar estrategicamente seus servos de osso. Ele calcula que, se empilhar o efeito de sangramento 5 vezes, causará 5 vezes mais dano à saúde do inimigo a cada 3 segundos. Lin vencerá automaticamente quando a saúde do senhor bárbaro chegar a 0. O senhor bárbaro percebe o truque de Lin e fica muito bravo com isso. A raiva o impulsiona a esmagar os servos de osso, mas Lin se orgulha de sua estratégia defensiva, sabendo que atacar de frente é uma proposta perdedora. Lin sai de trás enquanto os servos de osso continuam a sangrar o senhor bárbaro e o corta com sua espada. A raiva do senhor bárbaro cresce quando ele vê que Lin recorre a táticas infantis e o desafia para um duelo 1 a 1. Chegou a hora de Lin e o senhor bárbaro enfrentarem um ao outro, mas Lin não tem medo porque ativou sua habilidade de explosão de sangue. O senhor bárbaro, ciente de sua baixa saúde, lança um ataque total em Lin, fazendo-o voar. O líder dos bárbaros fica de pé, rindo da suposição de Lin de que pode derrotá-lo apenas com efeitos de sangramento. Em seguida, ele zomba ainda mais de Lin, dizendo que sua habilidade máxima cancela o efeito de sangramento e amplia seu poder de ataque em um fator de 50. Enquanto o senhor bárbaro se prepara para matar Lin, este último se levanta, corta o senhor bárbaro com sua espada, causando um dano severo que não pode ser desfeito. Lin corta o senhor bárbaro novamente enquanto ele está ao lado de seu corpo, prometendo esmagá-lo assim como havia declarado antes. Lin ativa a explosão de sangue justo quando o pé do senhor bárbaro toca seu corpo, fazendo o peito do senhor bárbaro explodir. O senhor bárbaro olha para Lin em descrença e tenta saber quando Lin colocou a bomba de sangue dentro dele. Lin diz a ele que fez isso antes de empregar sua habilidade máxima. Mesmo que ela cause apenas 5 de dano, Lin lhe assegura que pode matar instantaneamente um herói com menos de 10 de saúde, e o senhor bárbaro explode atrás dele. Lin se levanta e começa a andar. Uma mensagem aparece anunciando a vitória de Lin. Ele retornou ao mundo real e recebeu a recompensa. Lin parece ter acordado abruptamente de um sonho. O que acabou de acontecer está além de sua compreensão. Ele não pode acreditar que conseguiu uma vitória tão fácil. Lin pensa que seria legal se essa tecnologia fosse implementada no jogo que ele criou. Em um estado delirante, Lin pensa na pedra voadora que atingiu seu apartamento mais cedo. Ele corre para fora de seu prédio e olha para o céu, esperando avistar a pedra que atravessou seu teto. Lin conclui que tudo foi um sonho, porque se fosse real, seu senhorio o teria matado. De repente, Lin é nocauteado quando uma garota o atinge na cabeça. Lin dorme em um dia ensolarado e luxuoso em uma cama king size. Ele lentamente abre os olhos e vê uma jovem mulher alta olhando para ele. Para sua surpresa, ele acordou. Lin fica surpreso ao ver uma garota que ele não conhece inclinada sobre a cama. Quando ele olha ao redor, vê que está em um apartamento luxuoso com tetos altos, paredes de vidro e lustres. Ele pergunta sobre a identidade da jovem e onde está. Ela explica que o registrou em um hotel em seu nome depois que ele desmaiou no dia anterior. Lin fica espantado ao descobrir que é o dono do hotel e verifica com a jovem. A garota confirma com grande entusiasmo que sabia do status de Lin como proprietário do hotel por meio de uma atualização em seu chip na noite anterior. Lin está confuso e impressionado com os avanços tecnológicos. Ele não consegue entender. A garçonete orgulhosamente informa ele que foi treinada para atender às suas necessidades e continua procurando maneiras de ajudá-lo a se acalmar.
Lin pede educadamente que ela saia do quarto. A garota se levanta e sai após ser instruída por ele. Lin sai da cama e anda pelo quarto, tentando entender o fato de que agora é dono deste hotel. A parte de trás de seu pescoço sente um formigamento elétrico. De repente, ele se encontra dentro do sistema do topo do hotel. Ele lê que Lin é o proprietário e vê uma imagem do Sr. Bárbaro que anteriormente era dono do prédio. Lin tenta entender o que aconteceu depois de derrotar o Sr. Bárbaro e tomar posse do hotel. Nesse caso, ele precisa aprender como esse sistema opera e se esforça para compreender a configuração. Ele fica confuso ao ver um Bitcoin que aparece de repente na frente dele. Após clicar no ícone, os dados relevantes aparecem. Os edifícios em cada setor produzem Bitcoins, a moeda universal do sistema. Também mostra que Lin possui um Bitcoin. Lin vê uma explicação mais detalhada das características do Bitcoin. Com ele pode acessar os heróis de nível mais alto do jogo. Lin percebe que está no nível 0 no momento e que um número infinito de heróis está esperando para ser descoberto. Ele fica curioso sobre os Bitcoins e deseja aprender mais sobre eles. Deslizando para cima, ele percebe que pode usar o dinheiro para aumentar a produção de seu prédio e comprar defesas na loja. Uma última escolha o deixa completamente atordoado. Um Bitcoin pode ser trocado por $100.000 em dinheiro. Sem pensar muito, Lin pressiona o botão e imediatamente recebe $100.000. Ele está empolgado e não consegue acreditar que aquilo se materializará em dinheiro. Agora que ele sabe que a mensagem e o jogo são reais e que nunca mais passará fome, ele está radiante. Ele examina o mapa da cidade ao seu redor e se pergunta se pode conquistar a metrópole inteira. A perspectiva o enche de alegria, pois significaria o fim de suas lutas financeiras. Seus pensamentos alegres são interrompidos por uma preocupação. Antes de acreditar plenamente, ele precisa de uma coisa para ser verificada. Assim que ele sai, todos, incluindo a garota de antes, o cumprimentam. Todos os seus funcionários o saúdam chamando-o de chefe. Ele caminha até a recepção e pede educadamente ao atendente que verifique seus check-ins anteriores. Quando a recepcionista abre o registro, ela descobre várias entradas, revelando a Lin que ele assumiu a identidade dos antigos proprietários. Ele deixa o hotel, pensando no que mais mudou desde a luta de ontem, e sai cambaleando de volta para seu antigo lugar. Ele olha para cima, assustado ao ver uma sombra fora de sua janela. Ele corre escada acima em direção ao seu apartamento. Quando chega ao seu andar, se apressa em direção a tio Wang, seu senhorio, para perguntar o que ele fez. O senhorio está chateado porque Lin só pagou um mês de aluguel e não é nada para ele. Ele diz a Lin que providenciou para que seus pertences fossem jogados fora, tornando mais fácil para ele sair. Furioso, Lin lhe dá dinheiro e diz para ele ficar com o troco. Ele diz ao tio Wong que está indo para uma vida de luxo em um hotel e sai com sua mala. Lin sente o formigamento elétrico novamente enquanto anda pela rua, e o mapa se materializa diante de seus olhos. Ele está convencido de que está certo e ninguém mais pode ver o sistema. Lin se pergunta se quer mais Bitcoins, se precisa de mais edifícios que produzam Bitcoins e se quer vencer os proprietários desses edifícios, ele precisa ficar muito mais forte. Ele sabe que existe um grande abismo entre os poderes de luta dos heróis de alto nível e os de níveis mais baixos. A vitória de ontem só foi possível porque seu oponente o subestimou. Lin fica chocado com um alerta do sistema informando que um senhor entrou em seu território e declarou guerra contra ele. A notícia de um ataque iminente deixa Lin à beira. Em frente ao seu hotel, uma jovem com cabelo azul e uma mala amarela pode ser vista soprando chiclete enquanto usa um chapéu de orelhas de coelho preto e amarelo. As imagens de drones capturam ela dizendo que planeja se hospedar no famoso H-Street Celebrity Hotel. Ela promete que o show de hoje será fantástico e espera que sua audiência se junte a ela nessa aventura. A garota de cabelos azuis com um chapéu de orelhas de coelho chegou ao seu quarto de hotel. Um drone em forma de avião a segue onde quer que ela vá. O tempo hoje está perfeito para filmagens, informa o drone, com 25 graus de temperatura e boa qualidade do ar. Depois de abrir as cortinas, ela sai para a sacada e observa a cidade abaixo. A jovem comanda que o drone faça uma busca completa do hotel e seus arredores. A garota é surpreendida por um alarme de aviso tocado pelo drone enquanto ele escaneia o sistema. Ele está tentando dizer a ela que uma guerra de anulação está acontecendo na área e que ela sentirá seus efeitos. Além disso, ele diz a ela que ela deve imediatamente começar a se preparar para a batalha.
O fato de uma guerra de anulação estar acontecendo em um lugar tão remoto preocupa a garota. Ela ordena ao drone que investigue a área em busca de sinais de conflito, já que provavelmente não há muitas pessoas neste pequeno lugar mais fortes do que ela. A perspectiva de muitos benefícios a deixa radiante de alegria. Enquanto isso, Lin é levado para dentro do sobrecarregador de sistema. O sistema de suporte foi ativado e informa ele para escolher a categoria de suporte. As opções apresentadas a ele incluem armadilhas e perigos, feitiços e habilidades mágicas, habilidades e técnicas, planos e projetos, inteligência e força. Pouca surpresa por ter a chance de escolher um sistema de suporte, pois nunca lhe foi dado antes. Ele explora cada seção e encontra inúmeras opções dentro de cada categoria ampla. Infelizmente, ele não tem moedas suficientes para comprar a entropia dos mortos, que escolhe. Lin está decepcionado por haver uma divisão entre conteúdo gratuito e pago, com uma escada aparecendo mais decisiva. Ele começa a se sentir desesperançado porque sabe que desperdiçou sua única Nitcoin. Infelizmente, ele opta pela besta padrão gratuita. Lin se transforma em seu personagem enquanto o suporte é ativado. Quando ele entra no campo de batalha, o sistema o alerta sobre a entrada. Enquanto Lin entra no campo de batalha, a horda de bárbaros se apressa para atacá-lo. O céu de repente se abre e um senhor dos bárbaros chamado Geli anuncia sua intenção de desafiá-lo. Ele provoca Lin para esperar por sua morte inevitável. Lin acha estranho que ele se apresentou logo antes da luta começar. Lin confiante golpeia sua espada na horda de bárbaros, matando muitos deles e liberando os servos de ossos de elite que continuam a massacrar a multidão. Lin se afasta enquanto seus servos massacram a multidão, e o líder dos bárbaros ri, fazendo-se perguntar se esse novo oponente o escolheu porque o despreza. Ele então sobe em uma árvore, dizendo a seus servos para se esconderem nas proximidades. Lin observa o senhor bárbaro de sua posição enquanto ele corre rindo. Lin ordena que seus servos ataquem o senhor por trás, pegando-o de surpresa. No entanto, o senhor mata todos os servos, restaurando sua energia. Ainda oculto na árvore, Lin está convencido de que está certo em sua suposição de que todos os heróis bárbaros recuperam a saúde quando matam outras unidades. Ele lança um ataque de sangramento saltando de uma árvore por trás do senhor bárbaro, que bloqueia seu golpe com sua espada. Ele insulta a força de Lin, dizendo que usar espadas duplas é sua forma completa. O senhor dos bárbaros continua a atacar Lin com sua espada, mas como Lin não é ferido pelos golpes erráticos do senhor, ele se sente confiante em suas habilidades. De trás dele, Lin libera a explosão de sangue. O senhor fica enfurecido e ordena a Lin que pare de agir como um rato e se coloque diante dele como um homem. O senhor grita fúria do sangue, espírito de batalha, e Lin responde calmamente que o senhor deveria descansar. O peito do senhor explode e Lin estala os dedos enquanto seu sangue espirra por toda parte. O senhor dos bárbaros o xinga. Lin zomba dele por travar guerra contra outros com esse nível de habilidade. Após derrotar o senhor dos bárbaros, Lin fica preocupado que sua vitória não tenha sido anunciada. Uma mensagem aparece informando que há ainda mais um senhor no campo de batalha para ser vencido antes que ele possa declarar a vitória. O pôr do sol e a noite começam, e a garota de orelhas de coelho e seu grupo estão prontos para a ação sob a luz da lua cheia. Lin procura o mapa em busca de qualquer vestígio de seu inimigo restante. Ele garante que não há mais senhores além do senhor bárbaro Niu Li. Ele está confiante de que eles estão atualmente escondidos em algum lugar na floresta. Lin liberta o inseto de análise e o envia em uma missão para rastrear o inimigo. O inseto voa pela floresta antes de ser abatido por uma flecha. A garota de orelhas de coelho se inclina sobre o inseto morto, arco na mão, para examiná-lo. Mas sua curiosidade é rapidamente substituída pela irritação quando percebe que é um inseto da raça dos monstros, que ela despreza devido à sua aparência horrenda. Por outro lado, Lin permanece invisível, saltando de um galho de árvore para outro sem ser percebido. A garota elimina o inseto de análise. Lin fica chocado ao ver uma flecha indo em sua direção e consegue desviar dela e aterrissar com segurança no chão abaixo. A chegada de mais uma flecha o deixa confuso, mas ele a evita mais uma vez e corre em direção à criatura de orelhas de coelho mascarada. Ela sorri passivamente enquanto o observa. Outro trio de flechas surpreende Lin enquanto ele foge das flechas. Ele tem uma epifania e percebe que o item gratuito que recebeu antes da luta pode ser de grande ajuda. Ele finalmente escolhe a besta comum e reforça sua decisão.
Ele sorri com seu plano brilhante e dispara flechas na criatura de orelhas de coelho de seu arco. Ele consegue eliminar todas as criaturas que vivem nas árvores. O senhor nota que um herói da raça dos monstros, Elite Bom, tem um ataque à distância. Lin continua atirando nas criaturas de coelho na cabeça e matando-as enquanto evita seus ataques. A garota fica chocada ao ver suas criaturas de coelho, que ela chama de arqueiros espirituais, morrerem devido ao alcance relativamente curto de seu arco. Ela não consegue acreditar na precisão de um arco. Ela ouve Lin chamando por ela, dizendo que ela deve sair do esconderijo porque todos os seus soldados foram mortos. Enquanto ela dispara uma flecha sombra rápida brilhante e verde em Lin por trás, a garota faz um mortal para trás. Quando Lin vê a flecha vindo em sua direção, ele gira para enfrentar o inimigo e dispara um tiro de besta nela, se protegendo enquanto descobre seu segredo de onde ela está escondida. Ambos conseguem evitar com sucesso as flechas, já que Lin decidiu usar ataques à distância. A garota parece aliviada por ele ter desistido de algumas de suas habilidades. Ela o provoca, chamando-o de idiota enquanto ri dele. Ela continua dizendo que a raça dos monstros é a que ela mais odeia e que ela o matará por causa disso. Lin, enfurecido pela realização de que ela está correta em sua incapacidade de usar sua habilidade de ataque sangrante, o que impede que ele acumule o efeito de sangramento necessário para ativar a semente de sangue, precisa recorrer a ataques regulares para reduzir a HP dela. De repente, ele se lembra com espanto de que o inseto de análise pode evitar autonomamente obstáculos para garantir sua sobrevivência. Após uma preparação meticulosa, ele se ergue com orgulho e solta todos os insetos de análise de uma vez, um movimento que só pode ser executado uma vez. Lin mira com sua besta enquanto as criaturas voam em direção à garota com notável compostura. A garota ao fundo leva uma flecha no braço, o ataque de flechas a pega de surpresa e várias atingem. Ela grita insultos para ele, confusa sobre como ele conseguiu acertá-la. Furiosa, ela dispara flechas nos insetos, matando todos eles. Lin está parado ali ileso, enquanto a enfrenta. À medida que a garota fica diante dele, ele levanta sua besta e mira nela. Lin solta a semente de sangue e a lança na direção dela. A garota, infectada pela semente de sangue, se vira para Lin e pergunta seu nome. Ela admite que ele é habilidoso, mas não entende por que ele gostaria de se associar com uma raça tão feia quanto os monstros. Ela continua falando com ele, dizendo que se ele gosta de atirar, deveria escolher espíritos como ela, que são mais atraentes e fortes. Ela o pressiona sobre se ele foi forçado a jogar como os ossos negros feios no jogo. Lin não consegue entender o que ela está fazendo ou dizendo. Ela zomba dele e mostra a língua novamente, dizendo que não vai mais brincar com ele porque ele não entende e usa "você viu" nela. Ela reflete sobre como eles ficaram próximos enquanto ela se afasta, dizendo que foi apenas porque ela saiu que não morreu. Ela ordena que seu drone ative as barreiras e sai do sistema. Lin apenas fica lá perplexo. Seus esforços deram certo, e ele é informado de que a área agora está segura, declarando a vitória de Lin. O que acabou de acontecer deixou Lin completamente confuso. A garota está de volta em seu quarto de hotel, já que o jogador com quem ele estava deve estar por perto. Ela envia seu drone Gully em uma busca após receber o sinal. O drone parte em uma noite chuvosa. Lin está rapidamente adormecido em sua cama luxuosa. A garota com o chapéu de orelhas de coelho abre a porta dele e entra enquanto observa Lin descansar. Seus olhos se iluminam de alegria após uma longa busca. Ela o localiza. Lin abre os olhos lentamente, assustado ao encontrar uma jovem inclinada sobre ele. A garota brinca que ele acordou. Lin fica alarmado com a proximidade de uma pessoa desconhecida e exige saber quem ela é. A garota entrega o drone Gully para atirar nele, e ela o faz com um largo sorriso. Lin, perplexo com o desenrolar dos eventos, ordena que a garota pare de brincar. Sua cabeça balança enquanto ele tenta escapar da visão do drone. A garota ri dele e pede para ele ficar parado e prestar atenção no que ela está dizendo. A ideia de alguém apontar uma arma para ele e esperar que ele ouça deixa Lin muito bravo. A garota se identifica como Dong Yan e se aproxima dele com um pedido para se unir a ele. Lin, confuso, finalmente quebra o silêncio perguntando a que aliança ela está se referindo. Ela então revela que é, na verdade, a Senhora Espírito com quem ele lutou no dia anterior. Lin tem de repente um flashback do ataque no jogo ontem. Ele tenta fazer conexões e percebe que as duas garotas compartilham uma semelhança impressionante. Quando ele finalmente a reconhece, isso desequilibra, mas Lin não consegue acreditar.
A garota é idêntica em seu rosto, mas não em sua aparência. Ele então lhe diz que, apesar da semelhança, ela não é a Senhora Espírito. Dom pergunta por que ele escolheu uma raça de monstros tão feia e desprezível e brinca que ele não deveria ser o único a falar sobre aparências. Lin fica enfurecido com o comentário de Dom e exige saber o que ela quer dizer com desprezível. Não foi como se ele tivesse se tornado voluntariamente parte do grupo de monstros. Dom brinca pedindo a Gully para matá-lo com uma arma. Lin mal consegue evitar ser atingido por Dom, que pede a Lin para ficar quieto e então pergunta se ele finalmente vai ouvi-la. Enquanto Lin se encolhe na cama, ele coloca a mão sobre a boca para sinalizar que está disposto a ouvir. Dom diz a ele que admira sua habilidade e lutaria ao lado dele como sua aliada depois da luta. Ela lutará ao lado dele se ele a recompensar com uma parte das moedas Nick. Lin pergunta preocupado sobre a política do sistema de eliminar todos os senhores e como pode haver uma maneira das pessoas trabalharem juntas. Ele continua a perguntar sobre seu desaparecimento da batalha de ontem. Quando Dom ouve Lin fazendo perguntas, ela fica frustrada e o chama de novato porque ele não tem experiência, mas tem algumas habilidades. No entanto, ela concorda em lhe contar por causa da parceria. Ela informa que a Guerra de Anulação começou 3 anos atrás e desde então se espalhou pelo mundo. No entanto, a maioria dos jogadores em outros lugares já formou alianças e alguns se juntaram a uma corporação financeira e se tornaram seus lacaios de guerra, então as coisas não ficaram confusas na cidade. Enquanto Dom conta tudo isso para Lin, ela fica furiosa e fecha o punho. Lin então faz a pergunta óbvia seguinte: por que ela não lutou ao lado ou se juntou a essas grandes corporações, já que ela está tão familiarizada com a Guerra de Anulação? Ela continua dizendo que ele é ingênuo e que o poder de uma pessoa é limitado e insuficiente nesta guerra. Além disso, ela não estaria pedindo sua aliança se a grande empresa já tivesse aceitado. Lin se diz a si mesmo que, se conseguir se aliar a ela, poderá usá-la como aliada na batalha e obter informações valiosas sobre a Guerra de Anulação. Tudo o que ele diz a si mesmo parece bom para ele no momento. Sua mente é subitamente consumida pela preocupação. Ele se lembra de que ainda não sabe quase nada sobre Dom para confiar nela e que ela é cheia de mistérios para ser confiável. Então, ele precisa ser cauteloso. Lin diz que está bem com a aliança, mas ela tem que fazer o que ele diz. Dom assegura alegremente que não haverá problemas e ordena a Gully para iniciar o programa, informando-a sobre a ativação do programa de aliança. Gully se dirige a ela como mestra. Após escanear Lin, Gully informa que uma aliança entre o Sr. Lin Shan e o Sr. Dong Yan foi formada com sucesso. Dom elabora sobre a natureza das alianças, afirmando que são essencialmente programas de backdoor desenvolvidos por corporações que permitem que jogadores sob 2 senhores formem grupos combinando seus códigos em uma única batalha. Lin está impressionado com o nível de conhecimento dela e continua pressionando-a por detalhes sobre o jogo. Dom assegura alegremente a ele que gradualmente revelará informações a ele. Ela explica a ele que ela era alguém ou algo mais antes, mas então se interrompe. Ela fica séria e começa a caminhar em direção à porta, declarando que precisa partir agora que a aliança está formada. Lin abruptamente dispara outra pergunta em sua direção, desta vez perguntando como ela o encontrou e se estava o espionando. Ela coloca o dedo nos lábios para indicar que é um segredo e então diz a ele para subir de nível e ficar mais forte para que ambos possam ganhar mais moedas net. Ela diz a ele que preencherá as lacunas na próxima vez que conversarem e informa entusiasticamente que estará esperando por ele no 15º andar de seu hotel, se ele precisar dela. Lin se despede e promete mantê-la informada sobre novas táticas que ele desenvolver para sua próxima batalha. Lin assiste a porta se fechando atrás dela enquanto ela sai. Ele se recosta no travesseiro da cama e reflete que Dom está certa e que ele deve encontrar uma maneira de sobreviver e ficar mais forte imediatamente. Lin continua a analisar o sistema e pensar em como ganhar mais moedas Bitcoin. Apenas 3 das 5 moedas Bitcoin de que ele precisa para desbloquear e atualizar estão atualmente em sua posse. Ele examina o mapa, pensando que deve obter mais edifícios produtores de moedas Bitcoin para ganhar mais moedas Bitcoin. Ele avista uma estrutura que cunha 3 moedas Bitcoin e seu rosto se ilumina com empolgação. Ele fica radiante por ter encontrado seu próximo alvo. Shen Li, CEO da Shenxi Industry, usa um monóculo, um casaco e uma camisola de gola alta enquanto olha pela janela de seu escritório. Ele diz a si mesmo que a irmã Água escolheu essa luta como campo de treinamento e que ela deve se sair bem. O som da risada tira seus pensamentos.
Seu assistente lhe diz que uma mulher está viva e quer se encontrar com ele. A mulher age como se tivesse um compromisso, mas não há entradas na agenda de compromissos. Enquanto seu assistente o atualiza, a garota passa por ele. Shen instrui o assistente a abrir a porta para ela. A porta se abre, e uma mulher em um terno de látex preto e um sobretudo vermelho entra, sentando-se calmamente em sua mesa. Ele pergunta se ela é a assistente que sua irmã encontrou. A mulher tira os óculos, chama-o de garoto e o questiona sarcasticamente sobre sua falta de maneiras. Shen se apresenta calmamente e a cumprimenta calorosamente. A garota se inclina sobre a mesa, sorri e o adverte a não ser arrogante, porque ela está o ajudando por causa de suas irmãs. Ela o chama de amador e entrega a ele um disco rígido, explicando que ele contém todas as informações que suas irmãs querem que ele tenha. O disco rígido à sua frente revela um mapa da guerra de anulação com todas as instalações de produção de moedas Bitcoin destacadas. Ele não consegue acreditar no nível de detalhes e diz a ela que isso será de grande ajuda. A mulher o agarra pela gola e o puxa para perto dela, entregando-lhe um contrato e instando-o a assiná-lo rapidamente. Para expressar sua irritação, Shen afasta a mão dela dele. Depois de se acalmar, ele a chama de impolida. A garota fica surpresa, mas logo sorri e o elogia por sua coragem, já que ela pensa muito bem dele. Enquanto sai, ela se apresenta como Encenda e diz que ele pode entrar em contato com ela por PDA, se necessário. Shen a observa sair da sala, pendurada no lado do prédio, enquanto os limpadores esfregam a parte externa em um dia bonito. Ao mesmo tempo, Lin e Dong têm o mapa da guerra de anulação sobre a mesa diante deles. Ele estratégia cuidadosamente e explica a ela que a área possui um padrão diferente, incluindo as pequenas passagens, então eles precisarão descobrir como chegar lá o mais rápido possível. Dong pula de alegria e diz a ele que eles irão correr o tempo todo. Lin coloca a mão sobre a boca dela para silenciá-la e diz a ela para se acalmar para que possam conversar. Lin diz a ela com um rosto impassível que eles deveriam se preparar para a batalha se os dois senhores próximos decidirem ocupar esta área. Dong, sorrindo de orelha a orelha, diz que esses dois senhores não atacarão aquele lugar, em vez disso, deve ser onde estão alguns canalhas que ela chama de Gully. Ele exibe informações sobre quem se juntará à batalha, para o total desânimo de Lin, que descobre que são os Shen, com medo de ver as corporações familiares tão cedo. Ele fecha os olhos e parece miserável, perguntando sobre a probabilidade de vitória. Dong brinca que as chances de sucesso, se Zan se juntar ao jogo, são de cerca de 10%. Lin começa a questionar por que deveria se preocupar em lutar. Dong coloca uma mão em seu ombro e o tranquiliza, dizendo que não enviarão um líder forte como Zanguijin para este local. Lin esconde o rosto nas mãos, preocupado com a família Shen e seu aparente interesse na propriedade. Ele verifica novamente com Dong para garantir que as informações estejam corretas. As constantes dúvidas de Lin sobre suas habilidades a irritam profundamente, e com um tom reconfortante, Grandlin diz a ela que acredita nela e que ela pode contar a verdade agora, se quiser. Ela conta a Lin que, desde que ele planejou atacar aquele lugar, enviou o Gully para detectar e coletar informações de lá, e isso a enche de orgulho e felicidade. Ele fica constrangido com o quão produtiva ela é. Lin e Dong, cheios de confiança, decidem lançar seu ataque no dia seguinte. No dia seguinte, eles vão para o local, esperando do lado de fora, prontos para a ação. Eles conseguem acessar o sistema de controle. Lin e Dong estão no centro do sistema, e ela está fazendo suas decisões com entusiasmo. Lin fica irritado com isso e adverte com raiva para não fazer uma escolha sem considerá-la seriamente, devido à iminente batalha. Ele avisa que ela precisa tomar decisões consistentes com sua estratégia. Dong responde alegremente que está familiarizada com a arma e já a usou antes, inclusive na luta contra ele. Furioso com sua atitude despreocupada, Lin explica que essa arma não pode ser usada eficazmente, principalmente porque a batalha ocorrerá durante o dia. Dong o lembra de que essa é uma das razões pelas quais escolheu estar com ele. Ele não pode deixar de se perguntar como ela chegou tão longe com uma atitude tão irritante. Dong diz a Lane que ele é muito lento, enquanto ele revisa minuciosamente as opções disponíveis. Lin ordena a ela que cale sua conversa incessante no momento em que colocam os pés no campo de batalha e recebem um alerta de que os senhores da guerra estão próximos. Mesmo enquanto ela aquece seus músculos para a batalha, Lin diz a ela que eles serão os primeiros a agir, como de costume. Eles olham para a condição de vitória, que exige que eles eliminem todos os senhores da guerra, e partem para fazer exatamente isso.
Lin e seus elite bons-servantes correm em direção a um exército que parece ser formado por soldados de armadura armados com lanças e escudos. Os bons-servantes atacam os soldados com toda a força, e Lin luta ao lado deles para se defenderem. Os soldados unem seus escudos para formar uma fortaleza. Lin ataca com sua espada, tentando romper a defesa, mas acaba no chão por causa de Dawn. Ele grita por ajuda, dizendo a ela que ela é a próxima. Os escudos impedem Dawn e seus espíritos de disparar flechas contra o inimigo. Os soldados atiram bestas nos espíritos, criando pequenas aberturas entre seus escudos para proteger a si mesmos. Dawn rapidamente se move para uma rocha próxima para se proteger. Agora, ela entende que o ataque foi extremamente arriscado. Lin se afasta dos soldados e grita para Dawn que eles se esconderão um do outro. Os soldados se reúnem em uma linha, olhando ao redor incrédulos. Um homem em uniforme de comando aparece e fica entre os dois grupos de soldados. Ele ordena que seus inimigos parem de se esconder nas sombras e diz à equipe de monstros que eles estão desperdiçando tempo tentando desafiar seu grande exército. Quando Lin, que se abrigou atrás de alguns destroços, ouve a voz do comandante, ele fica surpreso com seu tom e maneira de falar. O comandante ordena ao exército que toque o chifre com toda a força. O exército solta uma salva de fogo de bestas, explodindo rochas perto de Lin. Ele ordena que se espalhem e cercem o inimigo, esperando que ele e seus servos possam escapar sem serem feridos. Os servos estão sendo empalados enquanto tentam escapar em direção à fortaleza. Esse ataque faz com que Lin se sinta inseguro. Lin, desviando dos ataques, é pego de surpresa, com uma arma apontada para sua cabeça enquanto está agachado no chão. Furiosamente, o comandante exclama que não tinha ideia de que o próximo encontro dele seria assim. Lin, chocado, se recusa a aceitar que Shen Ligu está aqui. Uma arma é apontada para Lin enquanto ele fica entre os destroços de seus servos. O comandante, sem emoção, finge surpresa com a memória contínua de Lin dele. Quando Lin descobre que a família Shen estará participando da batalha, ele fica furioso e diz que deveria ter sabido que ele estaria lá. Shen, sempre calmo e tranquilo, fica sobre ele e diz que não pode acreditar que Lin também tenha se juntado à guerra e que, se não tivessem se encontrado assim, poderiam ter tido a chance de colocar o papo em dia. Lin lhe diz que não estaria aqui se soubesse que Shen estaria aqui, expressando sua profunda decepção. Shen rende os dentes com isso e diz a Lin que ele não mudou após todo esse tempo. Ele se afasta de Lin, seus olhos estreitando de raiva. Ainda assim, ele continua a conversa deles dizendo a Lin que, se ele acha que Shen ficará grato porque Lin sempre cede a ele, está errado, e que sempre que há um conflito entre eles, Lin sempre recua. Indignado, Shen grita com Lin, perguntando se ele o considera tão fraco e indigno de respeito. Lin está sem palavras. Shen assegura a ele que terá sucesso sozinho desta vez e não precisa de ajuda. Ele dá a ordem para os soldados atirarem em Lin com bestas. Dawn usa sua habilidade única de chuva de flechas para salvar o dia, assim que os soldados estão prestes a disparar suas armas. Ela pergunta a Lin com raiva se ele está sonhando acordado, pois ele está imóvel. Ela agarra Lin pela gola e o puxa para longe, instando-o a sair rapidamente. Em seguida, ela reúne seus arqueiros de espírito soprando um apito. Eles disparam flechas contra Shen, mas seus guardas conseguem mantê-los à distância. Shen considera o ataque lamentável enquanto se esconde com Dawn. Lin pensa nas palavras de Shen e percebe que não pode acreditar que ele pensava assim. Dawn fica enfurecida e exige saber o que Lin está fazendo para atrapalhar o plano. Ela o odeia ainda mais agora porque ele a fez perder muitos arqueiros de espírito. Lin diz a ela em um tom triste que conhece esse senhor desde que eram melhores amigos no ensino médio. Lin reflete sobre as experiências de bullying de Shen no ensino médio e sobre ter sido pedido para buscar bebidas para os outros na escola. Ele foi empurrado ao chão por valentões que lhe disseram que ele deveria seguir os passos de sua família e se rebaixar diante dos estranhos. Quando estava sendo intimidado, Lin sempre o defendia. Dawn não consegue acreditar que Lin é colega de classe de Shen e pergunta a ele chocada se ele também é de uma família rica. Lin fica perplexo com suas perguntas e distraído por seus pensamentos. Ele afirma que era no passado, mas agora está diferente. Em uma lembrança, Dawn se aproxima nervosamente de seu rosto e pergunta se ela deve contar a ele cara a cara sobre as prioridades das crianças ricas como Shen Ligu. Ele fica perplexo com suas perguntas. Distraído por seus pensamentos, ele alega que costumava ser assim, mas não é mais.
Dom se aproxima de seu rosto e pergunta se ele queria um verdadeiro amigo que o defendesse, como fazem nos filmes. Talvez Shen só queira um parceiro para lutar ao seu lado porque ele foi submetido às regras de sua família desde o nascimento e foi frequentemente intimidado na escola. Ela diz a Lin que está desapontada com seu preconceito e que Shen só quer provar que é digno de lutar ao lado de Lin. Ela explica calmamente que ele está reagindo com violência porque está determinado a mostrar que pode igualar as realizações de Lin. Lin está chateado porque sabe que teria agido da mesma maneira se estivesse na mesma situação. A raiva de Dom a levou a exigir que Lin saia, cercado por seu exército. Shen fica do lado de fora e grita para Lin lutar como um homem. Dom diz a Lin que Shen é péssimo em escolher palavras e está desesperado para entrar em guerra com ele. Lin saca sua espada e parte em direção a ele, gritando o nome de Shen e declarando que eles lutarão até que Shen esteja satisfeito. Mostrando isso na luta, Shen o encara e diz a ele que ele não é mais a mesma pessoa que costumava ser. Dom se esconde atrás de uma árvore enquanto Lin enfrenta Shen de frente. Ela ordena que seus arqueiros de espírito estejam prontos para a ação, algo que Shen não vê. Seu parceiro Dom pergunta imediatamente sobre isso, e Lin assegura a ele que pode derrotar Shen apenas com suas habilidades. Enquanto isso acontece, ele secretamente solta o bug de análise para aprender mais sobre Shen. Ele descobre que o campeão de Shen tem estatísticas fracas e deve confiar em alguma habilidade incomum para ter sucesso. Shen ordena que seu exército se divida ao meio, com unidades de besta cobrindo a infantaria por trás enquanto eles avançam em direção a Lin e sua equipe em média velocidade pelos dois lados. Ele ordena um ataque, e as tropas avançam em direção a Lin. O comandante libera a fivela avançada, enquanto os soldados carregam em direção a ele. Com lanças em mãos, Lin habilmente evita os ataques e escapa, percebendo que tem poucas opções. Lin faz um salto mortal para evitar a lança enquanto corre, e no ar, Shen puxa uma arma e atira em seu peito. Lin perde 7 HP e há derramamento de sangue. Ele se levanta com raiva e se pergunta como recebeu 7 HP de dano, 2 a mais do que ele havia antecipado. Shen pergunta a Lin se ele está se perguntando como o dano aumentou ao notar a expressão irritada e perplexa em seu rosto. Ele explica que sua habilidade avançada Bugly está ativa, aumentando o poder de ataque dele e de sua equipe em 2 níveis. Lin é informado de que o efeito durará 5 minutos. Com uma arma apontada para a cabeça, Shannon insulta Lin, quando de repente Dom ataca Shen por trás, matando muitos dos soldados de Shen. Tin ordena ao seu exército furioso que forme uma fortaleza e mate os arqueiros de espírito usando unidades de bestas de balestra. Lin foge quando Shen está ocupado liderando seu exército, o que só o deixa mais irritado, chamando-os de covardes. Enquanto isso, Dom está furiosa porque os soldados mataram seus arqueiros de espírito e pede a Lin para vir e salvá-la. Ela larga sua arma e se rende aos soldados, enquanto Shen e seu exército aguardam a tempestade. Raios caem e matam os homens de Shen. Shen não pode acreditar no que está acontecendo. Olhando para trás, ele vê Lin parado com um livro. Quando o humor do leitor onisciente é acionado, ocorre uma mudança em sua aparência. Lin grita para Dom se proteger, e então ela e Gully ativam o sistema e saem da guerra. Vendo isso, Shen fica furioso e exige que Lin explique como um esqueleto de elite como ele usa magia. Lin sorri e pergunta se ele se lembra de que também possui um sistema de suporte. Como contrapergunta, Lin lança o feitiço, dizendo a Shen que os $20.000 valem bem o esforço, porque as mortes dos lacaios são fichinha. Novamente, o trovão atinge, destruindo suas tropas e causando 400 HP de dano a Shen. Os olhos de Lin se enchem de felicidade, refletindo sobre como esse feitiço mágico é caro e com que frequência ele pode lançá-lo, que é 3 vezes. Ajoelhado, Shen provoca Lin, dizendo que não consegue acreditar que um assassino como ele escolheria suporte mágico. Lin sorri largamente, firme, dizendo a Shen que ele nunca joga pelas regras e que usou a magia para pegar Shen de surpresa. Shen de repente começa a experimentar flashbacks vívidos de sua época no ensino médio e seu último ataque. Ele diz a Lin enquanto comanda a carga da morte. Lin assume uma postura de combate, dizendo a ele que ainda será o vencedor. Shen, apesar de seu orgulho, graciosamente concede a derrota, dizendo a Lin que ele pode suportar mais um golpe e estará bem. Lin libera a semente de sangue, causando uma explosão em seu peito, e com um sorriso diz a Lin enquanto ele se desintegra que eles ainda são melhores amigos, mesmo quando o jogo acabou. O programa reconhece o sucesso de Lin ao designá-lo como o novo líder do setor.
Shen volta para casa para enfrentar seu pai e suas irmãs, que o esperavam desde sua derrota. Sua irmã mais velha está furiosa com ele e exige uma explicação. Shen opta por não explicar, deixando sua irmã ainda mais enfurecida. Ela ordena que ele se ajoelhe em um acesso de raiva. A irmã mais nova aconselha a mais velha a se acalmar e perceber que Shen deve ter uma boa razão para seu comportamento. De joelhos diante de sua família, Shen admite ser um fracasso, e a história termina aí. De acordo com o costume, o mestre mais velho tem sua irmã mais velha aqui para puni-lo. De repente, ela aparece, assegurando ao mestre que ele não trouxe vergonha à família Shen. Ela explica que Shen enfrentou não um, mas 2 oponentes, nenhum dos quais era particularmente fraco, e que ele perdeu devido a uma aliança. Aqui fica chocada com a notícia de 2 jogadores colaborando na batalha. A irmã mais nova assegura aqui com otimismo que ela descobrirá a verdade. O mestre mais velho diz a ele para sair e promete não trazer vergonha à sua família. Aqui o aconselha a sair de lá antes que descubram a verdade e a ficar longe da guerra. Ele questiona as motivações por trás de sua defesa, e Genven explica que ele está errado em pensar que ela o apoiou, ela estava apenas sendo honesta. Seja como for, Shen agradece a ela e oferece levá-la, sugerindo que ela entre em seu carro. Isso pega Genven de surpresa, enquanto ela vai embora de bicicleta, e ela se pergunta se ele está flertando com ela. Shen acha esse comentário repulsivo e educadamente recusa a acusação de flerte. Ela pula em sua bicicleta dourada e brinca que ele terá muitas oportunidades para convidá-la para sair enquanto espera. Enquanto ela está na bicicleta e vai embora, uma limusine para e um segurança sai para cumprimentá-lo. Ele faz sinal para seu chefe sair e segura a porta aberta. Um homem baixo e acima do peso sai e é educadamente saudado pelos entes queridos de Shen. O velho mestre o saúda alegremente e o conduz para dentro, enquanto o homem faz piada dizendo que a casa deles é sem graça. A irmã mais nova se vira e acena adeus para Shen enquanto ela e sua família entram no prédio. Ele entra em seu carro e instrui o motorista a levá-lo de volta ao escritório. Lin está em segurança em seu quarto e liga para Dom para reclamar que ela abandonou o jogo depois que ele pediu que ela se escondesse. Dom está se divertindo ao ar livre e, sabendo que vencerá o jogo assim que ouvir sua voz, diz a ele que sua sobrevivência é de extrema importância enquanto espera que ele pague sua conta e a de Tia Yang. Ela continua pedindo para que ele saia e a encontre. Lin acha isso engraçado e decide sair para vê-la. Dom está bebendo em uma mesa em frente a ele. Lin também está intrigado com a afirmação de Shen de que ficaria bem, independentemente do resultado, já que a família de Shen possui tanta terra que mesmo leis menores não os prejudicariam, e ele só seria penalizado se perdesse toda a sua terra. Dom, embriagado de vitória, diz alegremente a ele que eles deveriam estar comemorando porque é o 4º prédio deles que produz Nicoins. Lin se junta a ela explicando como ele aumenta a renda e pagou sua dívida. Eles brindam ao sucesso com uma bebida após uma refeição satisfatória. Eles continuam bebendo e comemorando, mais uma dúzia de cervejas, cérebro de porco assado picante, lagostins fritos com alho e ameijos à moda mala estão na lista de pedidos de comida deles. Lin e Dom decidem ficar acordados a noite toda bebendo para celebrar o sucesso deles. Eles ficam bêbados, pagam a conta de $13,50 e depois saem. Os chefes ficam radiantes por vê-los tão felizes juntos, dançando nas ruas quando eles partem e fazem check-in, eles vão direto para a cama. É a manhã seguinte e seus pertences estão espalhados pelo chão. Lin e Dom estão compartilhando uma cama no momento. Lin está exposto ao frio enquanto Dom dorme confortavelmente sob o cobertor. Ele espirra e se irrita, se perguntando por que esta manhã está tão fria. Dom acorda lentamente e começa a reclamar que ele está fazendo muito barulho. Ouvindo as vozes um do outro, eles rapidamente percebem que estão compartilhando um quarto e uma cama. O que poderia ter acontecido entre eles na noite passada os leva ao pânico. Dom imediatamente ordena a Gully para reproduzir a gravação para confirmar o que aconteceu na noite passada. A simples menção de uma gravação faz a ansiedade de Lin aumentar. No vídeo, Dom ocupa a maior parte do cobertor, enquanto Lin fica tremendo. Depois de assistir ao vídeo, ela brinca que ele deve ter excelente autocontrole, e eles riem. Lin a provoca dizendo que ele não está interessado em garotas flat e que as coisas seriam diferentes se ela aparecesse com seu personagem no jogo. Ela se ofende com isso e explica que, ao contrário do que ele pensa, ela se parece com seu personagem e não é flat de jeito nenhum. Lin sugere que eles se vistam e saiam para tomar café da manhã.
Eles entram em um luxuoso buffet, onde Lin anuncia que eles já possuem 4 prédios que produzem Nicoins. Enquanto tomam café da manhã juntos, Dom diz a ele que agora podem exercer mais controle sobre uma área maior, uma vez que possuem 2 terrenos. Lin desbloqueia o sistema e informa a ela que precisa economizar alguns Bitcoin para avançar para o próximo nível. Lin sorri e pergunta educadamente sobre a quantidade diária de Nicoins dela. Ele pausa pensativamente antes de responder que só pode dar a ela 1 por dia, devido à produção lenta que a irrita. Ela pergunta se podem dividir os custos igualmente, e Lin diz a ela de maneira ponderada que precisa garantir sua estabilidade financeira e treinar suas habilidades de combate, já que toda a terra está em seu nome. Ele promete entusiasticamente dar a ela mais 1 por cada 3 Nicoins. Essa proposta deixa Dom muito feliz, e ela agradece a ele pela guerra que venceram ontem com sua ajuda. Ela está ansiosa por sua colaboração contínua. Um grupo de pessoas trabalhadoras se amontoa sobre uma mesa em uma fábrica suja e escura. O chefe da fábrica grita com seus trabalhadores, ameaçando deduzir seus salários se não apressarem o trabalho em um gadget. Um sinal de um trabalhador da cabeça é fraco, e outro trabalhador cai exausto ao chão, dizendo que não pode continuar. O chefe irritado ordena que seus 2 guarda-costas levem o trabalhador cansado para os fundos do galpão, chamando-o de encrenqueiro. Os guardas batem no trabalhador para acordá-lo. O chefe informa ao trabalhador que seus ativos estão negativos e que cobradores de dívidas virão em breve. O trabalhador tem medo de acabar em uma fábrica de sangue, então o chefe lhe oferece a opção de se tornar seu cachorro para evitar os cobradores. O trabalhador concorda e assina um contrato, fazendo um upgrade em seu chip. Enquanto isso, fora da fábrica, Lin e a garota de chapéu de coelho discutem sobre seu próximo alvo, a mesma área da fábrica ligada a 5 terras com prédios de Nicoins. O trabalhador que fez o upgrade em seu contrato vê Lin e a garota e se aproxima entusiasmadamente da garota, chamando-a de Tim, o que surpreende e irrita a garota. Ela diz firmemente a ele que não é da conta dele. Shen agradece ao homem por gostar de seus vídeos e diz que fornecerá mais conteúdo fascinante no futuro. O homem pede uma foto dela, e ela concorda. Ela pergunta se ele trabalha na fábrica, e ele confirma. Shen pergunta se ele pode lhe dar um tour pelo local, pois ela quer filmar um vlog temático sobre fábricas. O homem concorda e diz a ela que trabalha lá há 3 anos e que seu chefe, Jia, é dono de todas as 5 fábricas na área. Ele menciona que o salário é alto, mas a carga de trabalho é pesada. Shen pergunta sobre a fábrica Novato Rural e pergunta se ela é nova em comparação com as outras. O homem pede a ela que abaixe a voz, pois é o escritório de seu chefe, e eles podem ter problemas se ele descobrir sobre o passeio. De repente, o guarda-costas pessoal do chefe aparece e chama o nome do homem, AFU. O guarda se move em sua direção e o chuta. Shen observa em choque. O guarda informa a AFU que ele está relaxando novamente e acha que não pode bater nele porque ele renovou seu contrato com o chefe. O guarda o insulta, chamando de apenas um cachorro, e pergunta à garota quem ela é. Interrompe e apresenta ele como uma famosa streamer chamada Uminian Huru. O guarda faz uma cara sarcástica e faz piada sobre Shen ser uma pequena celebridade da internet, dizendo que ela pode mantê-lo companhia. Com uma expressão maliciosa, ele agarra a mão dela, mas Lin chega e o empurra para o chão, dizendo-lhe para tirar a mão dela. Em seguida, Lin leva Shen consigo, mas o guarda se levanta e tenta atacá-lo. No entanto, Lin o chuta enquanto Shen assiste. Eles correm em direção à saída, e o chefe os vê do terraço de seu escritório. Shen fica impressionado com Lin e diz a ele que ele não parece um típico trabalhador de escritório. Lin está surpreso também, pois sente que seu corpo se moveu por conta própria. Shen pede a Gully para abrir o mapa do local, que tem 3 entradas principais. Lin marca as pequenas estradas de acesso no mapa. Shen informa a ele que ela aprendeu com os trabalhadores que todas as fábricas pertencem a um único chefe e que agora precisam derrotar um senhor para obter todos os 5 prédios. No entanto, Lin sente que algo está errado nessa situação e admite que não consegue entender o que está acontecendo. Shen pergunta com um sorriso quando ele planeja atacar, e Lin responde que será depois de amanhã, pois deseja economizar mais Nicoins para a batalha, já que isso pode ser muito benéfico. O dia chegou, e à noite, eles começam a se infiltrar no local. Lin diz a Shen que ele está completamente posicionado, e ela responde que também está pronta. Ambos ativam seus sistemas de jogo. O chefe está dormindo quando seu sistema o alerta de que a guerra de reescrita começou, pois alguém atacou o território.
Ele acorda gritando de raiva e ordena ao seu guarda que vá atrás deles. O guarda sai correndo. Enquanto isso, Shen está ocupado escolhendo seu suporte, selecionando um que aumenta os ataques ultra-longos. Lin a avisa que isso será um combate de cavaleiros, então ela deve usar suas habilidades com sabedoria e se manter escondida. Lin se transforma em um personagem de ossos com agilidade de nível 1 e 1350 de poder de ataque, coletando munição de ossos que será sua companheira e principal arma de dano. Alguém o ataca, e ele neutraliza o atacante com dardos de ossos voadores, deixando-o com apenas 2 cargas, que ele mantém em segurança. Em seguida, ele escolhe um suporte que melhora suas habilidades, gastando Nicoins, permitindo que ele colete 2 cartões de ossos por vez. Ele reclama que seu campeão não é tão rápido quanto Selomerai. Enquanto corre, ele vê 2 guerreiros conversando, o que o surpreende, pois só deveria haver um. Eles estão discutindo sobre matar os atacantes, conforme ordenado pelo chefe. Logo depois, Shen se transforma na sombra flecha voadora. Um guerreiro a vê e a chama de Huru, provocando Shen. Ela pergunta se ele é o senhor deste território. O guerreiro assume o apoio das heréticas, e com um rosto astuto, comenta que ela parece mais bonita no jogo enquanto a encara. Shen percebe que as heréticas são na verdade a AFU e pergunta por que ele mudou desde que eles se conheceram. Ele costumava tentar protegê-la, mas a AFU a manda calar a boca, dizendo que agora ele é poderoso e não precisa que ninguém lhe dê ordens. Ele acrescenta que ela não entenderá como é ser tratada injustamente. Huru grita sombra flecha voadora e ataca a AFU, que agora se tornou heréticas. Ela tenta fazê-lo ver que o chefe Jiatu está apenas usando em seu benefício e o matará depois, quando não precisar mais dele. Ela tenta fazê-lo ver que ele é apenas um peão, mas a AFU não ouve. Ele ataca várias vezes, mas em vão. Então ela decide se esconder e esperar o cooldown para ficar invisível. A AFU se cura usando o suporte bárbaro Tovin e sua saúde volta ao máximo. Agora, Shen entende que o senhor deste território está usando um truque astuto conhecido como Magnum de Senhor Exilado que deveria pertencer ao seu campeão de espírito, mas a AFU estava usando um campeão monstro. Ela avisa Lin sobre isso e o aconselha a ter cuidado, já que ela já encontrou um deles. Lin pergunta o que são senhores exilados e ela explica que são jogadores que não possuem territórios próprios, são ferramentas descartáveis assim que cumpriram sua missão. Lin pergunta como ela sabe de tudo isso, e ela ataca o monstro de AFU com sombra flecha rápida enquanto responde a Lin que ela já foi uma senhora exilada. Basicamente, os senhores exilados não possuem territórios próprios e são jogadores de primeira viagem que têm apenas uma chance de ganhar devido às condições de vitória do sistema. Há apenas um vencedor em cada guerra, então eles são descartados imediatamente sem piedade depois de ajudar seu senhor a vencer. Ela explica que o chefe Jiatu está apenas usando Lin em seu benefício e o matará mais tarde, quando não precisar mais dele. Lin é apenas seu peão, mas a AFU não a ouve. A AFU responde que isso não é da conta dela e que o chefe já prometeu a ele que vai ignorar sua dívida, desde que ele o ajude a vencer. Ele ri sarcasticamente e diz que nunca se sentiu tão animado, exceto ao assistir aos vídeos dela. Ela o adverte que ele está apenas se matando, e ele responde dizendo que tem que morrer de qualquer maneira, então ele prefere enlouquecer de uma vez aqui no jogo. Agora, uma brutal batalha começa entre eles. Shen diz que na sociedade deles, todos têm que lutar como ele. A AFU responde que ela é muito barulhenta e não quer gastar mais energia conversando. Ele usa uma técnica de matança que comprou com dinheiro emprestado do chefe e ironicamente pede a Shen que morra por ele. Agora, Huru usa seu suporte chuva de flechas e o ataca várias vezes, enquanto desvia de seus ataques. No entanto, um soco forte a joga em um canto no chão. Ela diz a Lin no dispositivo de comunicação que não pode mais guardar a surpresa para ele, deixando o resto para ele. Ela usa seu suporte, a Fu não a ouve e a deixa sem outra escolha. Agora, sua flecha perfurante de hélice penetra no peito de Afu, e ele se fecha para morrer enquanto respira pela última vez. Afu lhe diz que está contente por ela ter sobrevivido a este duelo. Shen fica furiosa com o chefe pela morte de Afu. Ela fala com Lin, dizendo que vai despedaçar esse maldito senhor em 1 milhão de pedaços, enquanto seu oponente se desintegra ao redor dele. Lin observa em silêncio. Uma misteriosa rosa vermelha começa a se materializar diante de seus olhos. Quando ele se vira para sair,
A rosa é tão alta quanto Lin e tem espinhos 2 vezes maiores que ele. Lin vê de repente uma enorme rosa vermelha diante dele e fica surpreso, se perguntando o que é aquilo e para onde o senhor desapareceu. Um rosto aparece dentro da rosa, perguntando a Lin se ele está procurando por ele, enquanto ri de forma sinistra. Lin não pode acreditar no que está vendo e ousadamente pergunta a Rosa se ele é o senhor do território e o que ele está fazendo ali. A Rosa pede a Lin que seja paciente, porque não aprecia ser perturbada enquanto come. A Rosa pula em Lin com seus espinhos e vinhas vindos de todas as direções. Lin evita o golpe e revida contra os espinhos, mas seus ataques não têm efeito. Isso enfurece Lin, mas ele sabe que não pode atacar de forma imprudente, porque não tem ideia contra quem está lutando, e isso poderia desencadear algum tipo de efeito especial. Lin dispara dardos ósseos em seu oponente em alta velocidade, mas a interrupção já está no ar, sempre o demônio da rosa, então esse ataque apenas piora as coisas. O inimigo deixa sair outra rosa de suas vinhas, que começa a florescer, dando ao antagonista uma forma física. Ele diz orgulhosamente a Lin para ir vê-lo depois que ele estiver completamente florido, enquanto Lin está completamente distraído com sua aparência. Lin não entende o que está acontecendo de jeito nenhum. Seu adversário se ergue atrás dele, com vinhas cortando seu peito. Ele imediatamente chama Dom para ver se ela tem alguma informação sobre o ataque porque isso deixou abalado. Dom diz a ele que é um demônio vampírico das flores, um senhor de nível 2. Lin enfrenta o demônio das flores, tremendo mais uma vez. O demônio das flores dá um tapa em Lin e o faz voar. Lin tenta contra-atacar, mas seu oponente é rápido e perigoso, tornando difícil para Lin vencer. Ele solta a parede de videira florida enquanto zomba das defesas fracas de Lin, com um sorriso no rosto. Ele pergunta a Lin por que ele invadiria seu território com habilidades tão fracas. Em seguida, ele lança balas de rosa, muitas das quais atingem Lin diretamente na frente. Lin fica chocado ao descobrir que os ataques não afetam sua saúde, mesmo quando o senhor continua atacando. Lin pode definitivamente evitar o dano. Agora, Lin está totalmente ciente da monstruosa força de seu oponente. O demônio das flores zomba dele, chamando-o de tolo por não reconhecer os sinais de sua morte iminente. Lin não pode acreditar que sua barra de saúde está diminuindo. As manipulações do demônio das flores deixaram Lin furioso e decepcionado consigo mesmo. Então ele zomba de Lin novamente, dizendo que adora ver a expressão de Lin quando ele percebe o que fez. Ele acha fantástico e depois lança um ataque em plena força, atirando dardos de ossos nele em uma raiva furiosa. Ele percebe que sua saúde não durará para sempre, então ele precisa encontrar uma solução logo. Ele verifica suas estatísticas e vê que tem apenas mais 18 ossos. Após uma rápida varredura, ele percebe que há outros 20 a 30 fragmentos de ossos ao seu redor, e tudo o que ele precisa agora é de uma maneira de coletá-los. Ele pede ajuda a Dom para que possam atrasar o oponente por 5 minutos. Dom, com muito pouca saúde, diz a Lin desanimadoramente que pode ser morta com um único golpe. Lin fica furioso com a resposta dela e lembra ela que ela ameaçou derrotá-lo antes. Dom se levanta para lutar, dizendo a Lin que ela confia sua vida a ele e que ele deve fazer tudo o que puder para salvá-la. Lin dá sua palavra de que não a deixará perecer. Enquanto isso, a luta entre Dom e o demônio das flores continua. Lin lança o bumerangue, ferindo o monstro, e pergunta se ele vai continuar lançando o bumerangue e se acha tudo isso engraçado, em um tom sarcástico. Quando Dom lança seu ataque, o demônio das flores é pego de surpresa, e ela avisa Lin para agir rapidamente. Um ataque sorrateiro enfurece o demônio, que não pode acreditar que tem outro rival. Ele zomba de Lin, dizendo que a fraqueza de seus ataques pode ser atribuída a Dom sendo seu trunfo. Furiosa, Dom diz a ele que ela será quem lidará com ele e exige saber como ele se atreve a usar o senhor exilado. Enquanto discutem, Lin se afasta para coletar os ossos. O demônio das flores se revolta, exigindo saber como ela descobriu sobre o senhor exilado e zombando ao dizer que não precisa mais brincar com ele. Enquanto isso, ele libera uma chuva de pétalas de rosa e videiras de demônio do sangue em direção a Dom, que vem de todos os lados. Ela grita por Lin, dizendo que não aguenta mais ataques. O demônio das flores ignora o pedido de ajuda de Dom e percebe a presença de Lin enquanto ele revira ossos atrás dele. Quando Lin pede a ele para esperar um momento, o demônio das flores ataca com suas vinhas. Dom prepara outra flecha para ataque e exige saber de Lin se ele pode acelerar e por que eles precisam reunir tantos ossos. Dom ataca o demônio,
que responde chamando-a de mosquito e acusando-a de não ser graciosa. Ela envia flechas chovendo sobre as vinhas do demônio das flores. Ele olha para ela com raiva nos olhos e diz que acabou para ela. Dom está tremendo de terror, e Lin se aproxima deles no último segundo. Ele faz Dom esperar e expressa arrependimento por isso. Agora, de acordo com sua contagem de ossos, ele tem 50. Quando Lin se aproxima deles, o demônio das flores fica surpreso com a autoconfiança de Lin em um ataque devastador e solta todos os ossos que tem, escolhendo sua técnica de suporte que dobra sua contagem de ossos para 100. O demônio das flores fica incrédulo com esse ataque repentino. O contínuo ataque de ossos eventualmente o mata ao drenar sua saúde. Lin observa a desintegração de seu oponente com determinação fria. O demônio das flores não pode acreditar que um senhor de um nível mais baixo o derrotou. O sistema declara Lin o vencedor, informando que seu prêmio chegou e que ele é agora o líder do setor. A notícia deixa Lin muito feliz. Tanto Lin quanto Dom estão extasiados. Guardas fazem patrulhas regulares nos terrenos da fábrica. GYPSY fica perplexo com o fato de que um senhor de nível 1 o derrotou. Seu assistente o chama em pânico, perguntando o que eles devem fazer e se ele precisa chamar reforços. Jiatu lhe diz sarcasticamente que não precisa de pessoal adicional, pois ninguém ficaria para trabalhar com ele se ele usasse todos na guerra. Ele não pode acreditar em sua sorte, ainda possuindo a propriedade. Ele abre a porta para sair e é recebido por 3 pessoas que o zombam e suas aspirações de se juntar às fileiras, já que não pode derrotar o Alure de nível 1. Jiatu implora a eles, explicando que seu adversário é mais complexo do que parece. O homem de jaqueta vermelha e membro do trio rapidamente mata o assistente de Jiatu e ordena que os outros fiquem quietos. Seus assistentes estão tremendo de terror. O sistema alerta os usuários de que o governante anterior do setor faleceu, deixando seus territórios sem dono. Um dos 3, o homem com máscara de pássaro, desbloqueia o sistema e começa a mexer nele. Há outro aviso de que a área foi ocupada. Enquanto isso, Lin e Dom estão jantando em um restaurante, apesar da chuva. Lin pressiona Dom por detalhes sobre sua familiaridade com os senhores exilados. Dom pergunta a ele com pesar se ele quer saber a verdade. Lin diz que está positivo. Dom, que está bebendo de um copo, conta a ele que durante sua época na faculdade, ela queria se tornar uma vlogueira de viagens e se inscreveu em várias MCNS, enquanto relata sua história para Lin. Imagens de seu passado preenchem sua mente. As MCNS são serviços de terceiros que se associam a vários canais do YouTube para fornecer recursos como programação de conteúdo dirigido pelo público, colaborações entre criadores, gerenciamento de direitos digitais, monetização e vendas. Ela continua descrevendo como um deles a recrutou após muito esforço. Seus vlogs começam a atrair um grande número de seguidores. Para editar seus vídeos, ela trabalha incansavelmente, dia e noite. No entanto, as intenções de seu chefe são nefastas. Ele faz uma oferta a um cliente para vender o corpo dela. Ela não consegue se comprometer com um acordo tão sombrio porque se sente enojada. Após dar um tapa no cliente, ela sai rapidamente do estabelecimento. Depois disso, a empresa decide deixá-la de lado. A empresa está buscando danos substanciais devido à quebra de contrato. Seu chefe então a informa sobre a guerra Revrit para ganhar dinheiro e evitar cobradores de dívidas. Mas, na realidade, ela está sendo usada como peão na guerra. Ela sacode seus arrependimentos e expressa gratidão a ele por ainda estar em sua vida com Gully. Lin fica surpreso com a história. Ele fica chocado com o quanto ela suportou, mas agora entende por que ela é contra aqueles que se aproveitam dos senhores exilados. Desesperada, ela pergunta a ele se foi estúpida por recusar a vender seu corpo, que era uma maneira simples de ganhar algum dinheiro extra. Isso enfurece Lin e ele a conforta segurando sua mão, dizendo que ela não fez nada de errado e tomou a decisão certa. As ações de Lin pegam Dom de surpresa. Ela instantaneamente retira a mão e sugere que eles entrem no assunto. Lin pergunta a ela de onde ela conseguiu Gully, dizendo alegremente que acha ótimo e que precisa de um para si mesmo. Dom lhe dá um sorriso irônico antes de dizer a ele para ficar quieto. Lin diz a ela para sua consternação que está tudo bem se ela não quiser contar a ele. Dom diz a ele seriamente que os inimigos que ele enfrenta agora são diferentes dos que ele enfrentou quando entrou na guerra. Ela quer saber o que ele planeja fazer para resolver o problema. Lin argumenta que eles deveriam procurar mais aliados, porque lutar sozinho é perigoso neste ponto.
Ele continua dizendo que estavam em desvantagem na batalha anterior porque tiveram que lidar com vários inimigos, e a situação é ainda mais grave se o senhor inimigo for mais poderoso do que ele. Dom, tomando um gole de sua bebida, pergunta se ele tem alguém em mente. Lin sorri e diz que já tem alguém em mente. Enquanto fica de pé e encosta as costas na parede, ele fará uma ligação para a Shen. Shen atende o telefone e diz a Lin, em seu tom calmo e principesco, que nunca pensou que Lin ligaria para ele por conta própria. Lin lhe diz, enquanto coça a cabeça, que estava apenas tentando a sorte com o número antigo de Lin e ficou surpreso ao descobrir que ele não o mudou. Shen diz que, claro, nem todo mundo é como ele, enquanto também comenta sobre o quanto Lin desapareceu por tanto tempo. Glenn pergunta onde ele está e diz a ele que quer falar sobre algo. Nisso, Shen diz que enviará sua localização. Dom e Lin chegam ao prédio de Shen, o local que ele indicou. Dom pergunta a Lin quem eles estão procurando. Ele então diz a ela que ela verá quando chegarem lá. Ambos entram na sala luxuosa onde Shen está sentado em uma cadeira na frente de uma mesa, esperando por eles. Lin, de maneira amigável e direta, acena para ele e diz que estão se encontrando novamente tão cedo. Nisso, Shen pergunta a eles por que estão procurando por ele. Dom está muito surpresa ao ver Shen. Ela percebe que ele é o mesmo comandante com seus soldados blindados que guardavam a fortaleza da família Shen e foram derrotados por eles. Ela continua dizendo que esses caras agora. Lin começa a explicar que, como Shen está ciente de que ele esteve envolvido nas guerras, não vai dar voltas. Então ele pergunta a Shen se ele se unirá a ele. Ele continua apontando o polegar na direção de Dom, dizendo que logo depois de conhecê-la, percebeu que eles podem formar alianças com outros. Nisso, Shen pergunta como eles planejam fazer isso, e Lin diz que quer que ele se junte às suas alianças, assim como no passado. Ele expressa sua crença de que, com a sabedoria de Shen e suas habilidades, eles podem conquistar muito. Nisso, Shen mostra uma atitude de desprezo, diz que é como no passado e pergunta por que ele ainda está preso ao passado. Ele sai da cadeira e fica contra Lin, continuando que já sabe, a partir da batalha anterior, que é capaz de vencer as guerras por si mesmo. Além disso, ele já tem o apoio de sua família. Então ele pergunta por que ele deve se unir a Lin. Nisso, Dom entra com alguma raiva e diz que a atitude de Lin é sincera, então não fique cheio de si. Shen a interrompe, fingindo não ter ouvido, pergunta o que ela disse. Nisso, Shen grita com raiva, apontando o dedo para ambos, que os ajudará se eles se livrarem dela. Ele só perdeu para Lin da última vez porque ela interferiu em seu duelo. Lin então vai até a mesa, fica perto de Shen e sussurra que tem um amigo. Shen fica impressionado com isso. Dom, parada na frente, está se perguntando o que é essa luz cegante. Nisso, Shen se desculpa, limpando a garganta em direção a Dom, e diz que está apenas tentando recuperar sua dignidade de sua batalha anterior. Então, pegando Lin pelo pescoço e dizendo que quem sabe ele está indo com tudo ao invés de pegar leve com ele. Lin fica chocado com o aperto tenso. Agora, os três estão sentados, Dom e Lin estão voltados um para o outro, enquanto Shen está sentado no sofá de frente para ambos. Ele explica que não pode se juntar às suas alianças, pois isso interfere nos interesses de sua família, e eles também não permitirão que ele faça isso. Mas ele pode ajudar desde que não afete o futuro da família Shen. Lin pergunta a Shen se sua família tem tantas empresas sob seu nome e por que ele está com tanta pressa para expandir. Shen responde, explicando sobre os ativos de sua família e sobre a Guerra de Reescrita, que logo após o início da Guerra de Reescrita, todos os seus ativos se tornaram sem valor. Eles só tiveram uma vantagem no início porque tinham mais moedas Nick do que outros jogadores, e se não se expandirem, as propriedades que lhes pertencem serão tomadas pelos senhores que os atacam. Além disso, aquelas empresas fundadas pelos seus antepassados. Nisso, Dom diz que na Guerra de Reescrita, se não houver ninguém verdadeiramente rico e ninguém verdadeiramente pobre, tudo na Guerra de Reescrita é decidido pela força. Shen prossegue, dizendo que aqueles que estão se juntando à guerra agora, independentemente de seu tamanho, querem se unir às grandes corporações. No entanto, alguns estão apenas procurando proteção, enquanto outros querem aumentar sua força, e até eles também têm planos semelhantes. Uma tela flutuante aparece na frente de Shen, mostrando que ele recebe uma ligação. Ele se levanta, deixando a conversa e atendendo. Ele é informado de que seus convidados chegaram e ordena que os deixem entrar,
sabendo que alguns convidados estão chegando. Lin decide sair, dizendo que Shen está esperando por alguns convidados, então ele está indo embora, prometendo ligar em breve. Ambos, Dong e Lin, esperam o elevador se abrir. Quando o elevador se abre, há o mesmo trio no elevador que matou Já 2, o chefe da fábrica. O trio está no elevador. Lin e Dong andam por eles enquanto saem do elevador. Ela acha que os viu em algum lugar, então se vira para observar o trio enquanto eles se afastam no elevador. Dong está inconsolável, e Lin percebe que algo está errado com ela. Assustada, ela explica que a família Shen está afiliada ao Clube das Presas. Ela conta para Lin, tremendo de medo e raiva, sobre os comparsas do terceiro Shuken e como ela quase morreu em suas mãos. Lin fica preocupado com essa afirmação e quer saber mais sobre o Shuken e o trio. Dong parte seu coração ao revelar que o trio são membros do Clube das Presas e que Shuken, que é o gerente, foi o responsável por entregá-la. Lin fica furioso após ouvir as revelações de Dong. Para se vingar, ele apressadamente pressiona os botões do elevador e a retira à força. Isso preocupa Dong, que o adverte contra agir impulsivamente. Quando Dong sai do prédio, ela liga para Lin para descobrir o que ele está planejando. Ele diz a ela para voltar para o hotel e que irá informá-la mais tarde. Esperando do lado de fora do prédio, Dong dá instruções a Gully para manter Lin fora do alcance das câmeras de vigilância dentro do prédio. Gully vai direto para a sala segura e retorna triunfante. Enquanto isso, o Clube das Presas está no escritório de Shen. Eles zombam de Shen e de sua família, afirmando que não são sinceros, porque enviaram o perdedor da família para encontrá-los. Mantendo a compostura, Shen responde que sente o mesmo, pois o conglomerado não enviou pessoas úteis para ele também. Eles desafiam Shen para uma luta, perguntando se ele está procurando por uma. O Bic pede a um membro do clube para parar de lembrá-los de que estão ali para fazer negócios. O Sr. Shen brinca com o Bic, chamando-o de Bic e dizendo que ele é um cavalheiro. Sabendo da verdadeira identidade do Bic por trás da máscara lhe dá uma vantagem, mas o Sr. Du adverte para não ficar arrogante. Ele explica que estariam dispostos a apresentar Shen ao Shuken se ele lhes der 3 pedaços de terra em troca. Sr. Du pergunta a Shen se ele tem autoridade para tomar uma escolha tão significativa. Surpreso, Shen explica que, embora seu pai lhe tenha dado controle total sobre o assunto, ele só pode oferecer a eles 2 pedaços de terra neste acordo. Sr. Du olha com seriedade e diz diretamente que eles não negociam. Shen fica confuso quando os 3 se viram e saem imediatamente. Ele se levanta de sua mesa para aceitar a oferta deles e insiste em uma reunião com Shuken. Sr. Du reafirma que eles não se envolvem em negociações, acenando a Deus e o advertindo para não exceder as expectativas de seu pai para seu sucesso futuro. Eles partem, prometendo entrar em contato com ele em breve. A situação irrita os heróis do bosque quando o trio sai do salão, mas ela ignora isso e continua. Lin se agacha atrás de um sofá no corredor, cobrindo a boca para não ser detectado enquanto os 3 se afastam. Ele se levanta aliviado por não tê-los encontrado e, silenciosamente, abre a porta de Shen e entra na sala.